Olá, esse vídeo é sobre Deus, é sobre mim, é sobre você, é sobre cultura cristã, é sobre verdade, é sobre mentira, é sobre um monte de coisa. Só que quando a gente fala sobre isso tudo, às vezes a gente coloca valores pessoais, a gente coloca a maneira como um pensa, como o outro pensa. Eu queria falar um pouco sobre como Deus pensa sobre isso tudo. Não é fácil falar sobre como Deus pensa se a gente não olhar a Bíblia, se a gente não transformar a nossa mente pela maneira como Deus quer que nós pensamos. Se Ele tem todo o domínio, todo o controle, Ele tem o melhor para todo mundo. Mas não é fácil entender isso. Não é fácil porque muitas vezes há algo em nós que clama por fazer o que é errado, clama por fazer o que é injusto. E é incrível como isso às vezes parece sucumbir à voz do Espírito Santo. Não deveria ser assim, não deve ser assim, e eu espero que não seja assim. Meu nome é André Castro, eu nasci em família cristã, eu conheço Deus desde o berço, eu nunca conheci outra fé senão Jesus Cristo, embora hoje conheça outras religiões a partir de estudo, mas eu nunca conheci outra fé senão Cristo. Só que eu não conhecia o Cristo, mas eu conhecia a fé, a religião em Cristo, mas eu não conhecia o Cristo. Nasci em lar cristão, meus pais liam a Bíblia comigo, oravam comigo, muitas vezes não congregávamos, o que era um problema, e depois passou a ser uma solução para que eu pudesse entender coisas hoje, mas sempre foi um problema. Congregar é bom, Deus quer que a gente congregue, Deus quer que a gente esteja com os irmãos, isso é bom. Mas o que falo hoje, o que eu vou falar durante os próximos vídeos, não é sobre exatamente a minha vida, mas é sobre a maneira como a gente tem conduzido a nossa vida diante de Deus. Pense bem, se muitas das coisas que nós vivemos são envoltos na cultura que a gente vive, talvez algumas das nossas atitudes não sejam necessariamente cristãs, mas culturais. O problema não é isso. O problema é quando a cultura passa por cima da fé cristã, passa por cima da Bíblia. E aí as coisas se corrompem, as coisas se destroem. O Deus desse século cega os olhos, e aí a gente vai vivendo cada vez menos tempo para Deus, cada vez menos tempo com Deus, cada vez menos entendendo Deus. E essa é a dificuldade. Quando a mente não é transformada em Cristo, não adianta ir para a igreja. Quando a mente ela não tem Cristo, quando Cristo não foi gerado em você, não adianta você ir para a igreja. Cristo tem que ser gerado em você. A igreja tem que gerar Cristo, seus irmãos piedosos têm que gerar Cristo em você, seu discipulado tem que gerar Cristo em você. Enquanto isso não é gerado, não adianta te jogar para ministério, não adianta te colocar para dançar, coreografia, cantar. Enquanto Cristo não é gerado em você, enquanto Ele não é ensinar a amar a Cristo, não adianta, as coisas não funcionam. Na verdade, quando a gente vai falar sobre o amor de Cristo que nós temos para algumas pessoas cristãs, é como se a gente estivesse falando de alguém que foi para um lugar muito distante e depois de uns 10 minutos, por exemplo, falando sobre a França, como viajei, como conheci a França, você começa a ficar entediado, pensando, por favor, pare de falar sobre isso, porque Cristo não foi gerado nessas pessoas, logo elas não podem falar sobre Cristo, elas não têm experiências com Cristo. Muitos jovens vão para acampamentos e passam 2 semanas em acampamentos cristãos, voltam para lá voltam de lá às vezes cheios do poder de Deus, e em 2 semanas depois eles estão pecando de novo, como se nunca tivessem conhecido. Na verdade, Cristo não foi gerado nessas pessoas. A mente não foi renovada. Muitas pessoas levantaram a mão e aceitam Jesus e parou ali, é o único marco que ela tem para a vida inteira. Entender Cristo, ser gerado por Cristo e gerar Cristo nas pessoas é algo muito diferente de somente ir à igreja. Eu conheci homens na vida que leram a Bíblia 300 vezes, mas Cristo não foi gerado neles. E quando Cristo não é gerado, quando a mente não é renovada, quando falamos de coisas sobre Cristo e sobre como Cristo quer transformar a gente, ninguém entende. Ou aquela pessoa, ela começa a achar que você é radical, ela começa a achar que você está viajando, ou ela começa a realmente pensar se ela realmente tem Cristo. Talvez Cristo quer que nós pensemos hoje, Jesus quer que nós pensemos, será que realmente o temos? Será que Ele mora em nós? Ou realmente tudo que nós fizemos a vida toda foi cultura cristã? Sabe, cultura. Ensinamos cultura cristã às pessoas, mas não intimidade. A aliança foi feita com o ministério disso, o ministério daquilo outro, mas a aliança com Deus do altar não foi feita. Quando isso não acontece, não adianta tentar remendar algo, não adianta tentar colocar o vinho novo no odre velho, como fala Jesus. Mas a linguagem tem que ser mais dinâmica, a linguagem tem que ser mais direta. Eu quero que você entenda o porquê desse vídeo.
Esse vídeo vai falar sobre comportamento jovem cristão em relação a romance, em relação ao romantismo, a como se deve portar um jovem cristão antes do casamento. E como isso pode ser santo, pode ser seguro em Cristo, ou como isso pode ser do mundo. Porque a cultura do mundo te ensina a seguir o seu próprio coração. Quando o seu coração palpita, é sinal que você já ama, né? As pessoas nos filmes dormem à noite com outras pessoas, elas fazem sexo, e aí certamente de manhã tomam um café e dizem como nos amamos. O amor sendo confundido com sexo. Não é assim que Deus pensa sobre o amor. Não é assim que Deus pensa sobre como os filhos dele devem andar. Então vamos entender um pouco a palavra de Deus para poder crer nisso tudo. Eu vou com vocês em 2 Timóteo 4, 3, 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Só vou usar a palavra de Deus, não vou usar livro disso, ou de aquilo, ou de autor outro, embora leia diversos livros. A Bíblia vai ser usada aqui. Se der coceira nos ouvidos, quando a Bíblia for usada, devemos repensar onde estamos, quem somos, o que fazemos. E devemos repensar também se estamos em Cristo, se Cristo foi gerado em nós, se algo que Deus está te requerindo começar a gerar em você transtornos, você tem sinceramente que repensar se a sua conversão foi genuína, se há frutos do Espírito, se o tal batismo do Espírito Santo realmente aconteceu na sua vida. Esse é o X da questão. Cristo tem de estar gerado em nós.